Em Êxodo, capítulo 20, a palavra conta a história de quando Deus fala do Monte Sinai a todo o povo que estava no deserto. E foi tão forte, a palavra diz que eles se assustaram porque o monte estava fumegando e havia trovões, relâmpagos e som de trombeta. E o povo ficou tão apavorado que disseram a Moisés: "Fale tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos." E lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deus vai responder acerca disso. Deuteronômio 18, do 16 ao 19, diz assim: "Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse," Moisés contando para o povo, "eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minha palavra na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar." No verso 19, Deus diz: "Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas." É interessante que quando João Batista é questionado sobre quem ele é, "Quem é você? É o Messias?" Ele diz: "Não, eu não sou." "É o profeta?" Aí ele diz: "Não, eu não sou." Então, é sobre isso aqui que eles estão se referindo. Porque Deus diz que enviará um profeta e que colocará as suas palavras na boca dele. Então, o Messias e o profeta são exatamente a mesma pessoa, Jesus. Portanto, o povo não foi capaz de ouvir a voz de Deus, porque eles sentiram no espírito deles que eles morreriam. E Deus estava ali falando amigavelmente, ensinando ao povo. Mas o temor e o tremor foram tanto que eles sentiram que morreriam. Deus confirma o que eles falam. Deus diz: eles têm razão. Deus, ele queria falar com o homem, queria lhes falar acerca da sua lei. Mas como não foi possível, esse Deus glorioso, majestoso, maravilhoso, se diminuiu para que ele pudesse andar no meio de nós, para que o homem fosse capaz de ouvir a sua voz. Então Jesus, quando ele veio, ele cumpriu toda a lei de Deus. Somente ele poderia cumprir toda a lei. Jesus, ele revelou a lei de Deus com profundidade. E Jesus findou a lei. O fim de toda a lei de Deus é Cristo. Mas a questão que vamos falar aqui é sobre a revelação, porque Jesus não revelou somente com palavras, mas com ações e com a sua própria vida, nos dando exemplo do que fazer, de como proceder. E a pergunta que eu faço aqui é: o que Jesus nos ensinou? Qual foi a revelação que ele nos fez acerca da lei de Deus? Eu faço essa pergunta porque muitos se dizem cristãos, dizem que creem no Senhor, mas não o conhecem. Não sabem o que ele disse, não sabem o que é importante para ele, não sabem o que ele nos pediu. Jesus nos pediu uma oração a todos nós. Qual foi a oração que ele pediu? Jesus nos falou sobre o que é mais importante para ele, de toda a lei. O que foi que ele falou? Em Isaías capítulo 9, verso 6 diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Então, nos fala sobre a vinda de Jesus. Mas no verso 5, que é um verso anterior a esse, é uma profecia para o tempo atual, desde a vinda de Jesus até o último momento. Pois diz assim: "Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo." Como assim? O que isso quer dizer? Lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, o Senhor nos fala sobre o homicídio. Ele diz: "Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno." Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que quem se ira contra o seu próximo é assassino. E o assassino, ele tem as mãos sujas de sangue, assim como as vestes sujas de sangue. Então aqui ele fala sobre não se irar contra o seu irmão, não desprezar o seu próximo. Quando ele diz que todo aquele que disser racá significa desprezo. Então ele diz: todo aquele que se ira contra o seu próximo, todo aquele que despreza o seu próximo, todo aquele que xinga o seu próximo é considerado assassino diante de Deus, tem as mãos sujas de sangue. É o mesmo que a palavra nos diz no Salmos 24, por exemplo, quando Davi diz:
quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aí ele responde: aqueles que têm mãos limpas e é puro de coração. O Senhor tem falado que a situação da igreja brasileira é uma situação emergente. Por quê? Basicamente, a maioria das igrejas, e num pior cenário, talvez até todas, estão indo para o inferno. Muitos estão lá achando que estão indo para o céu, mas não estão. Porque as pessoas acham que as suas obrigações com Deus é frequentar os cultos. Elas saem do culto e pronto. Já cumpri a minha obrigação. E volta para sua vida, para sua rotina normal. E acha que isso é servir a Deus. Acha que isso é adorar a Deus. Levantar as mãos no louvor é adorar a Deus. Não é. Quando, na verdade, estão caminhando para o fogo do inferno. E elas são muito piores do que aqueles que estão fora, que não têm conhecimento da palavra. Porque o Senhor disse que a quem mais é dado, muito mais será cobrado. Você acha que pode desprezar o seu próximo, fofocar, falar mal, julgar, pensar mal? Você acha que Deus está recebendo a sua oração? Você acha que é assim que você vai entrar no céu? Porque eu te digo que assim você não vai entrar no céu. E essa é a situação atual da igreja brasileira. Essa questão é tão séria que Deus ele divide toda a humanidade em apenas 2 grupos: os justos e os ímpios. Mas quem são os justos e quem são os ímpios? Para começar, o justo não é aquele que foi na frente do púlpito, fez uma oração dizendo que aceita Jesus e foi batizado. E até tem títulos como pastores, pregadores, ministros de louvores. Não, esses não são justos. E eu provo para você por que eles não são justos. Se fazer uma oração, ser batizado, ter ministérios, tornar-se alguém justo, Jesus não teria dito que naquele dia muitos dirão: preguei em teu nome, profetizei em teu nome, curei em teu nome. Mas o Senhor dirá para esses: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Você aí que está dentro da igreja achando que está sendo justificado pelo sangue de Cristo, quando na verdade você está indo para o inferno. Não, esses não são justos. Então, quem são os ímpios? O que significa ímpio? Aquele que age impiamente, sem piedade, sem misericórdia. O Salmo 4 nos diz que Deus escolheu o piedoso. Fala também que são a esses que Deus ouve. O povo não era capaz de ouvir a voz de Deus. Deus não podia falar com o povo lá da sua glória. Então ele se diminuiu, desceu e Jesus veio para que o povo fosse capaz de ouvi-lo. Ele revelou a lei. Ele nos ensinou como devemos proceder. Ele disse o que é mais importante para ele. Por exemplo, Jesus disse para os fariseus e doutores da lei da época: não pense que o reino de Deus será como quem diz está aqui ou está ali. Não. O reino de Deus está no meio de vós. Ou seja, o reino de Deus se trata de como nós tratamos o nosso próximo. Chamando os doutores da lei, fariseus, de hipócritas, ele disse: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, mas deixam de lado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Paulo disse: mantenham os seus olhos nas coisas que são invisíveis, porque as coisas que são visíveis são perecíveis, mas as coisas que são invisíveis são eternas. Portanto, Jesus disse o que é importante para ele, o que devemos buscar, o que devemos fazer, como devemos proceder. E nós não temos mais desculpas. E para a gente ter uma ideia do porquê essa situação é emergente, vamos olhar um pouco para Mateus, capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens. Porque essa é a causa das 5 virgens imprudentes não terem conseguido o azeite extra a tempo. Porque ter o azeite extra demanda tempo. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. Portanto, negar a nós mesmos é negar tudo que não presta em nós, que é basicamente tudo. Então nós devemos moldar a nossa mente, transformar a nossa mente segundo a mente de Cristo. Nós devemos treinar os nossos olhos para serem bons, treinar os nossos lábios para não falar mal, para não fofocar, para não falar mal de ninguém. Devemos exercitar a piedade, a misericórdia. E isso são coisas que levam tempo. Nós devemos moldar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Isso demanda tempo. Requer treinamento, exercício. Paulo disse que o exercício físico tem pouco proveito,
Mas o exercício da piedade tem muito proveito porque tem uma promessa eterna. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, têm o conhecimento da palavra de Deus, mas estão exatamente no mesmo ponto, no mesmo lugar, não avançam. Estão há anos na caminhada e continuam no leite. Não há mudança, não há arrependimento. O ser humano ele tem o péssimo hábito de ignorar aquilo que é ruim, que é doloroso, que é mais difícil, e focar apenas no mais simples, no mais fácil. Então todo mundo diz, eu sou salvo, eu creio em Jesus. Jesus disse que quem crer nele é salvo, está escrito. Mas também está escrito que aquele que diz que ama o Senhor, que crê no Senhor, obedece ao seu mandamento. Se você diz que crê no Senhor, mas não obedece ao seu mandamento, você é mentiroso. E isso te torna 2 vezes pior do que quem não tem conhecimento nenhum. E a condenação para esses será muito pior, porque estão negligenciando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Deus, lá em Miqueias, no capítulo 7, chama os filhos de espinhos. Ele disse, o melhor deles é uma cerca de espinhos. O que é o espinho? Pessoas rudes, pessoas que não aceitam desaforo, que têm o pavio curto, que tratam os outros com desprezo, alfinetadas. O Senhor nos chamou para sermos mansos, dóceis. Aquele que não é conduzido pelo Espírito de Deus não pertence a Deus. Os filhos têm os frutos do Espírito. O Senhor não nos chamou para viver uma religião, para praticar uma religião. O Senhor nos chamou para viver o seu evangelho 24 horas por dia. Todos os dias devemos orar, ler a palavra, meditar na palavra, negar a nós mesmos, tirar tudo que não presta de nós. E assim ir nos exercitando na piedade, no arrependimento, na mudança que acontece de dentro para fora. É dessa forma que nós estaremos no centro da vontade de Deus. Conforme nós vamos avançando, o Senhor vai trocando a nossa estação. E assim vamos prosseguindo no conhecimento, crescendo no temor, na sabedoria, no entendimento, para que possamos refletir a luz de Cristo, exalar o seu bom perfume e iluminar quem está à nossa volta, sem palavras. Porque não é o que nós falamos, mas o Espírito Santo que há em nós, que irradia, e as pessoas à nossa volta são alcançadas a partir da nossa obediência ao Senhor. Mas ao invés disso, nós vemos igrejas lotadas e pessoas que vivem uma religião, praticam uma religião, cumprem obrigações que são mais tradições humanas, regras, mas que não vivem o evangelho. O Senhor disse que no fim dos tempos o amor se esfriaria. E é isso que estamos vendo hoje. O Senhor disse que devemos levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros. E hoje o que estamos vendo aqui é um povo egoísta, mesquinho, vaidoso, orgulhoso. Todos nós sabemos como acessar a presença de Deus. Nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, que estamos dentro das igrejas, sabemos como acessar a presença de Deus. Sabemos como pedir, como clamar ao Senhor pela sua misericórdia. E Ele dá. Porque a porta da graça ainda está aberta. Mas, no momento em que a porta fechar, acabou a misericórdia. Por isso, esses vão bater novamente. Senhor... E o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Ele vai levar para ele somente aqueles que têm o azeite extra, somente aqueles que andam no centro da sua vontade, que estão moldando o seu caráter segundo o caráter de Cristo, no arrependimento, na mudança de atitude, que estão exercitando a piedade, a misericórdia, o amor fraternal. Hoje são poucos os que vivem assim. Se tornou cada vez mais raro achar um cristão genuíno, que ama o seu próximo, que não nega ajuda ao seu próximo. E ajuda não é nem financeira. Às vezes, tá difícil até achar oração, quem ore por você. Jesus, ele também foi o próprio sacrifício. Ele cumpriu a justiça de Deus na cruz. O que significa cumprir a justiça de Deus? Ele sofreu, ele pagou o preço por nós que não merecíamos. Ou seja, ele nos ensina a amar o nosso próximo, mesmo que ele não mereça. Da mesma forma que ele nos perdoou, nos ama e nos perdoa sem que a gente mereça, nós também devemos fazer pelo próximo, perdoar, amar, mesmo que este não mereça. Essa é a justiça de Deus.
Paulo chama o sacrifício de Jesus na cruz de o grande mistério da piedade. Então, assim, ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. E ele justifica quem ele quer. E a palavra já nos mostra, já nos mostrou quem é que Deus escolheu. Deus escolheu o piedoso. Por isso que Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos.